Bom, galera, bem-vindos a mais uma aula desse mini curso de Python aqui no canal. E se você não viu nenhuma das aulas anteriores, cara, para essa aqui, volta lá, vai assistindo as aulas, vai maratonando tudo em sequência para você não perder a linha de raciocínio, tá? E nessa aula aqui, a gente vai falar de um tema que eu gosto bastante, que é a leitura e escrita de arquivos, mas entenda esses arquivos aqui como externos, tá certo? Então, o Python ele tem uma interação extremamente eficiente quando falamos de arquivos externos. Então, arquivo Word, Excel, TXT, PDF, o Python ele brilha muito quando a gente fala de interação com esses arquivos. E é totalmente possível você escrevê-los através do Python. Você não necessariamente precisa escrever eles antes e depois sincronizar com o Python. Você pode fazer isso, não tem problema, mas também é possível você utilizar o Python para escrevê-los. E isso é muito bom quando falamos de automação e ciência de dados, por exemplo. Você pode executar um programa de ciência de dados para ele trazer um relatório específico e aí você pede para o próprio Python, através das automações, pegar essas informações e escrever um arquivo externo, e isso é muito bom, tá certo? Então, nessa aula aqui, a gente vai aprender a escrever um arquivo externo. Então, para começar, a gente vai começar colocando uma função de adicionar a tarefa no arquivo. Então, a gente vai trabalhar com o arquivo TXT, tá? Que geralmente é o mais simples, mas todos são escritos da mesma forma. A única coisa que você vai mudar é a extensão. Então, ao invés de você colocar um TXT aqui, você vai colocar um PDF, um CSV, por exemplo, no caso eu coloquei PFD, mas PDF, um CSV e por aí vai. Então, no caso aqui a gente vai colocar um TXT, que é o bloco de notas, mas você pode colocar o que você quiser, tá certo? Então, uma função que eu chamei de adicionar tarefa e o parâmetro dela é a tarefa em si. With open, que seria a função necessária para abrir o arquivo. Então, with open significa com abrir, tá? Em tradução literal, mas é a função que vai servir para abrir esse arquivo. E esse arquivo vai se chamar tarefas.txt. E aí, sempre que você criar um arquivo, você precisa passar um parâmetro nele. E aí é a função a aqui. A é de append, então você vai adicionar uma informação, tá? A função append é uma função de adição. Então você vai adicionar uma informação a esse arquivo txt. Existem outras funções, por exemplo, a função w. A função w é de write, que é de escrever, mas ela tem uma pequena questão. Quando você escreve uma coisa, ela escreve normalmente. Só que quando você coloca para escrever uma segunda informação, ela apaga a primeira e escreve a segunda onde era a primeira. Isso não é interessante. A função que resolve isso é a função a, que seria de append. Então ela vai estar sempre adicionando uma informação depois da outra sem apagar as informações originais, tá? E aqui as arquivo. Então, quando você coloca essa estrutura de as arquivo, significa que você está transformando toda essa estrutura na variável arquivo. Porque quando você for chamar, fica muito mais fácil, você entende? Então, aqui a gente está abrindo o arquivo txt e aqui a gente está transformando ele em uma variável. Então, a gente está transformando um arquivo externo em uma variável para a gente trabalhar normalmente. Então, agora a gente vai para a escrita de fato, arquivos.write. E aqui é o que eu disse, tá? Write é de escrita, mas entenda, chamar a função write aqui é totalmente diferente de eu colocar o parâmetro w aqui. Aqui é a estrutura do arquivo, então aqui eu estou sempre adicionando novas informações. Arquivo.write é a escrita de fato, mas ela vai ser escrita através das edições, tá certo? E é aqui que você tem que tomar cuidado. E aí aqui dentro eu vou colocar o que eu quero, então tarefa, e aí eu vou colocar minha tarefa aqui, e o status pendente, tá? Para você que não sabe, essa estrutura aqui de _n é uma estrutura para pular a linha no Python. Então, aqui é como se eu estivesse apertando o Enter e ele estivesse indo para a linha de baixo. O Python ele não entende isso, se você simplesmente apertar Enter, você tem que declarar _n para ele pular para a linha de baixo. E a gente tem um print, então tarefa, e aqui a gente tem a tarefa adicionada com sucesso, tá certo? E aí, se você quiser, você pode adicionar isso aqui depois, tá? E por enquanto, a gente não vai rodar essa função aqui, tá? Eu vou trazer todas as funções dessa aula para ser um pouco mais dinâmico, e aí no fim da aula a gente vai rodar todas elas de uma vez, tá? Então, por enquanto, a gente não vai rodar ela aqui. Se você quiser rodar para testar, você pode, mas por enquanto eu não vou fazer isso, vou trazer ela no final da aula, tá certo? E aí, seguindo essa estrutura de lista de tarefas, agora a gente vai criar uma função que vai marcar essa tarefa como concluída.
Então, função de concluir tarefas e o parâmetro dela vai ser a tarefa concluída em si. Aqui a gente tem a lista de tarefas vazias, então conforme a gente for concluindo, ele vai jogando através de um loop de repetição para dentro da nossa lista de tarefas. O if open tarefas, e aqui a gente coloca um as arquivo, então nesse caso aqui a gente está fazendo a mesma estrutura, transformando o nosso arquivo em variável. E aí, como você pode ver aqui, parâmetro R, tá? R é de read, então ler. O Python não vai escrever, não vai adicionar, não vai alterar em nada o nosso arquivo. Ele vai apenas ler as informações que estão ali e executar as ações que a gente quer que ele execute. Então, for linha em arquivo, então para cada linha que o Python encontrar dentro do meu arquivo, ele vai fazer essa estrutura aqui para marcar como concluída. E a estrutura que a gente vai utilizar é através da função replace. Replace significa repor. Então, aqui nesse laço de repetição, o que o Python está fazendo? Ele está olhando toda a nossa lista de tarefas e está vendo o que está pendente. E aí, quando ele identificar que está pendente, ele vai repor a palavra concluída, que é a função replace. Então, quando ele passar o pente fino na nossa lista, no nosso arquivo txt, no caso, e encontrar a palavra pendente, ele vai tirar a palavra pendente e vai fazer um replace e vai colocar concluída, tá certo? E aí, tarefas.append igual a linha, tá? Então, aqui, nesse tarefas.append linha, o que ele vai fazer? Quando tudo isso aqui estiver executado, ele vai fazer a adição dessa nova linha, que é a variável aqui. Então, essa nova linha vai estar como concluído. Então, nessa estrutura aqui, ele identificou tudo que estava pendente, marcou como concluído e adicionou para finalizar, tá certo? E aí aqui embaixo a gente vai colocar um texto para dizer que foi marcado como concluído. Então, sempre que você for trabalhar com arquivo externo, você vai ter que colocar essa funçãozinha, tá? Essa linha de código, na verdade. Sempre para o Python ficar abrindo o arquivo, tá? E agora, como eu disse, a gente vai utilizar a função W, que é a função de escrita. E aí não tem problema porque a gente quer que ele seja subscrito. Porque nesse caso não tem problema a gente apagar o anterior. Porque o anterior era uma tarefa pendente. Então eu tinha uma tarefa pendente, agora ela está concluída. Então ao invés de no meu resultado final eu encontrar a tarefa pendente e exatamente a mesma tarefa concluída, quando eu for concluir ela, eu apago a estrutura de pendente e mantenho só a concluída para não ter tarefas duplicadas ali, tá certo? Então por isso você vai utilizar o parâmetro W para apagar a questão anterior. E aí, arquivo.writeLines, que é a função que a gente vai utilizar para adicionar essas tarefas aqui como concluída e um print final para terminar esse projeto aqui, tá certo? E por último, a última função que a gente vai ver aqui nessa estrutura de arquivos externos é uma função para exibir todas as tarefas e os seus status. Então, função exibir tarefas, print lista de tarefas, tá? Como sempre, contra barra N para pular uma linha e dar uma espaçada. O if open tarefas.txt, estrutura simples, tá? As arquivo para transformar esse arquivo externo em uma variável. E aqui o parâmetro R, que é o parâmetro que a gente trabalhou aqui. Então, como eu quero apresentar apenas a minha lista de tarefas, eu não quero que ele faça nada. Eu quero que ele apenas leia o arquivo e pegue as informações que está ali dentro, tá? E aqui um laço foreign range. Então, para cada linha dentro do meu arquivo, print linha.strip, tá? Função strip para dar um espaçamento, tá? E aí, como eu disse aqui no final, no nosso exemplo de uso, a gente vai rodar todas essas funções de uma vez para trazer tudo no nosso terminal de uma única vez, tá? Então, adicionar tarefa, então eu estou adicionando duas tarefas, tá? Estudar Python e desenvolver projeto de automações. Aqui eu tenho exibir tarefas, então ele vai me mostrar uma lista final com essas duas tarefas. Aqui eu tenho a função de concluir, então aqui eu vou dizer que eu concluí estudar o Python, mas eu ainda não desenvolvi o projeto de automações. E aqui eu vou exibir as tarefas novamente, para eu ver as tarefas que eu concluí e ver as tarefas que ainda precisam ser concluídas, certo? As tarefas pendentes. Então, Python, aula.py, roda isso aqui.
Então aqui, ó, tarefa estudar Python adicionada com sucesso, tarefa desenvolver projeto adicionada com sucesso. A minha lista de tarefas é estudar está pendente, desenvolver o projeto está pendente e aqui a tarefa estudar Python foi marcada como concluída, tá certo? E aí aqui embaixo, tarefa estudar Python foi concluída e desenvolver projetos ainda está pendente. Então, nessa parte de baixo aqui, eu trouxe aquela estrutura de W para ela reescrever, tá? Então, ela apagou o que estava pendente e deixou só o que estava concluído. Se você for fazer esse teste aqui e colocar um A nessa estrutura aqui e você rodar isso aqui novamente, você vai ver que está tudo duplicado, tá? Tá tudo duplicado porque ele está apenas adicionando, ele não está reescrevendo. Então, por isso que é importante você deixar isso aqui como W, tá? Porque aqui a gente quer que ele reescreva. Então, como eu disse, na programação tudo é situacional, tá? Existem vezes que a função não faz sentido, existem vezes que a função faz sentido, tá certo? Então, por essa aula é só isso, espero que tenham gostado dessa aula. Se inscreve no canal, like no vídeo e continua maratonando esse mini curso de Python, tá? As aulas estão bem legais, uma é a sequência direta da outra, então não para de maratonar esse mini curso, tá? E se você quer entrar de cabeça no Python, confere o link aqui na descrição para o Python Pro. Um treinamento completo onde você vai aprender tudo, desde as primeiras instalações até os módulos mais complexos. Então, curso de dados, curso de automações, curso de web, você encontra tudo dentro lá do Python Pro, tá certo? Então, te espero lá, fico por aqui e até o próximo vídeo.